O segundo dia de debates do seminário sobre macrocriminalidade contou com a participação de ministros do Superior Tribunal de Justiça que falaram sobre a prestação jurisdicional penal aplicada ao crime organizado e a jurisprudência do STJ. As perspectivas dos advogados com relação ao combate às organizações criminosas também foi um assunto de destaque. Os palestrantes falaram sobre o papel dos advogados na atualidade e ressaltaram que as garantias constitucionais são as mesmas para todos os cidadãos. Outro tema discutido foi a cooperação jurídica internacional, com destaque para institutos que ajudam a combater organizações criminosas, como a delação premiada, por exemplo, que auxilia o país a recuperar valores desviados do erário de forma ilícita. Veja só. Os tribunais superiores marcaram presença no seminário Macrocriminalidade e Desafios da Justiça Federal. Ministros do Superior Tribunal de Justiça estimularam o debate sobre a prestação jurisdicional penal com relação à criminalidade organizada e à jurisprudência do STJ. Nós temos um dever comportamental de trabalhar para que a ordem jurídica violada seja respeitada. Dizer ao cidadão que a violação da ordem jurídica, quer no campo civil, quer no campo penal, sujeita-lhe a responsabilidade. E se for no campo penal, é hora de também se entender que a pena de prisão importa única e exclusivamente a pena da condenação no campo penal. Única e exclusivamente na perda da liberdade. O também ministro do STJ, Nefe Cordeiro, iniciou a palestra com a afirmação de que é preciso discutir onde estamos e repensar os destinos. Para dar elementos a esta reflexão, ele fez um panorama da ampliação do direito penal na sociedade, no sentido, inclusive, de um maior entendimento das questões jurídicas. Temos no Brasil essa tendência de concretização de uma era da judicialização. Desde questão certa ou errada em concurso público, que alguns anos atrás jamais imaginaríamos em decidir no judiciário, até reforma de presídio, a escolha de ministro de Estado, remédios que vão ser dados ou não vão ser dados à população, inclusão em cotas públicas ou não, união homoafetiva. O judiciário não é o legislador, ele não é quem detenha nem o conhecimento teórico sobre esses assuntos de políticas públicas, muito menos conhecimento orçamentário sobre essas políticas públicas, mas é cobrado. O ministro Reinaldo incluiu na palestra dele os direitos fundamentais. O magistrado acrescentou: a macrocriminalidade precisa ser inserida na cultura da judicialização. É preciso lembrar que a realidade brasileira, dentro dessa cultura da macrocriminalidade, a macrocriminalidade tem que ser inserida dentro de uma cultura de judicialização no Brasil. Chegamos a 109 milhões de processos. Isso faz parte, não somente de uma cultura de judicialização pulverizada, de uma judicialização da vida, como diz o ministro Barroso. Outro tema em destaque no seminário foi a cooperação jurídica internacional e as perspectivas para o Brasil. Luciano Maia ressaltou que em poucos cliques é possível hoje enviar milhões e milhões de reais para o exterior. Macrocriminalidade, que é marcada pelos crimes do colarinho branco, pela narcotraficância, ela não conhece barreiras territoriais. Não conhece barreiras territoriais. E a soberania dos estados, a soberania dos países, ela não pode ser invocada como obstáculo à concretização da justiça penal universal. O país que não coopera juridicamente com outro país que requer a cooperação se torna, professor Vladimir, um verdadeiro reduto da criminalidade, um verdadeiro paraíso de produtos do crime. Especialista no assunto, Vladimir Aras esteve à frente como articulador de diversos pedidos de cooperação internacional. O primeiro pedido desta natureza, relacionado à Operação Lava Jato, foi em 2014 feito pela Suíça com relação a Paulo Roberto Costa. Medidas que têm devolvido aos cofres recursos desviados. Na opinião dele, a Lava Jato não estaria no patamar que chegou sem os acordos de cooperação internacional.
nesse esforço, é preciso fazer um elogio, por exemplo, à Suíça, porque sem a Suíça, não a velha Suíça, a nova Suíça, nós não teríamos chegado a esses números magníficos da repatriação de ativos, no caso Lava Jato, Tássio sabe bem disso, dos números impressionantes que foram alcançados graças ao trabalho dos procuradores, dos delegados em Curitiba e também dos procuradores em Brasília, que atuaram e atuam nesse caso, e utilizando uma coordenação de mecanismos que são muito próprios da luta contra a criminalidade organizada. O delegado da Polícia Federal, Tássio Mussi, explicou um pouco a função do órgão do qual é diretor adjunto, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, ligado ao Ministério da Justiça. Tássio definiu a cooperação internacional jurídica como um instrumento estratégico que possibilita uma série de medidas, dentre elas o bloqueio de recursos. A gente tem que lembrar que a cooperação jurídica ela envolve diversas medidas. Ela desde medidas mais simples, de comunicação de atos processuais, medidas de instrução processual, busca de prova no exterior, medidas mais invasivas, como quebra de sigilo telemático, fiscal, bloqueio de recursos e até a medida mais extrema, que é a própria prisão de um foragido no exterior ou no Brasil a pedido de um país estrangeiro, que é a extradição.